Quero, irmãos, convidá-los nessa manhã a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura, Salmo 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. De fato, nessa manhã nós iniciaremos mais uma sessão deste Salmo, mais uma estrofe. A partir do versículo número 81, quero ler com os irmãos até o verso 88, quero ler hoje toda essa perícope, embora nos detenhamos mais especificamente do verso de número 81 essa manhã. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Salmo 119, a partir do verso 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmurecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Lida, cantada, oramos hoje também pautados na tua palavra. Contribuímos hoje também pautados na tua palavra. Cremos, Senhor, que o homem vive da palavra que procede da boca do Senhor. Por isso estamos aqui essa manhã. Porque sem o que procede da tua boca não podemos viver. Tua palavra é vida, tua palavra é vida eterna. Examinai as Escrituras, disse o Senhor, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, diz o Senhor Jesus. Exatamente a vida eterna, na tua palavra, em Cristo, é o que nós pedimos essa manhã, para a glória do teu nome, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem, irmãos, iniciamos então mais uma sessão deste salmo maravilhoso. E quando eu falo isso, não é retórica, é de fato a alegria de poder abrir as Escrituras e ver uma porção tão impressionante da palavra de Deus quanto o Salmo 119. Eu não deixo de me maravilhar com a leitura desse salmo, principalmente na minha devoção. Há pouco tempo passei por ele também, e quando agora também, já um bom tempo, em preparo de sermões, em sendo preparado pelo sermão para estar compartilhando com os irmãos as verdades benditas do mesmo. Iniciando mais uma sessão desse salmo, o que nós encontramos dessa feita? Nós encontramos o salmista extremamente aflito. O salmista, nessa perícope, que começa no verso 81 até o verso 88, ele se encontra extremamente aflito. Essa é uma sessão do salmo marcada por muitas aflições enfrentadas pelo salmista. São muitas as aflições aqui. Mas o que é muito belo observar é que ele não desiste de considerar a sua vida ante a presença de Deus, mesmo em uma situação de tão densas trevas. Tudo ele considera à luz da palavra de Deus e corandeu, ou seja, na face do Senhor. E eu creio que é muito importante isso para nós, aprendermos com os servos de Deus a sofrermos com esperança e convicção. Então, basicamente, nós podemos resumir a nossa prédica essa manhã, do versículo 81, nesse enunciado: sofrer com esperança e convicção. Porque todo salmo, no caso, toda essa perícope, melhor dizendo, destaca o sofrimento. Mas ele aprende a verticalizar o seu sofrimento e sofrer
tendo a certeza de que o Senhor nunca o desamparará. Então, nós vamos observar o sofrimento da alma do salmista essa manhã, a esperança da sua salvação e a esperança da mesma, claro, centrado na palavra de Deus. Irmãos, muitos são os males da alma. Quando nós falamos disso, nós não falamos apenas da realidade material do homem, nós falamos do homem como um todo. É muito importante quando ele fala, desfalece minha alma, ele não está dizendo que o seu físico não sofra. Ele está dizendo que ele sofre do todo, é um sofrimento profundo, é um sofrimento que envolve todo o seu ser. Quando ele fala, desfalece minha alma, ele está dizendo que todo o seu ser, todo o indivíduo está sofrendo. Ele está sofrendo plenamente. Não existe essa questão de nós termos apenas males físicos ou males espirituais. Essas coisas não são, de fato, nem empiricamente, ou seja, nem na experiência, nem teologicamente, nós encontramos isso pautado na Escritura. Não existe aquilo que, como se canta aí fora, o que o corpo faz, a alma perdoa, ou que o corpo é dissociado da alma, não. O que eu sofro no corpo abate minha alma. Doenças abalam a nossa fé. E os problemas que enfrentamos, de sofrimentos, vamos dizer, de natureza, lutas, incredulidades, blasfêmias, os maus desígnios do coração, fazem o corpo adoecer. A Escritura diz isso, o coração alegre aformoseia o rosto. Não tem como separar isso. O fato é que são sofrimentos profundos que ele destaca aqui. Muitas são as aflições dos justos. Aflições externas, aflições internas, aflições temporárias e aflições permanentes. Existem aflições que farão parte da sua vida durante toda a sua vida. Certo? Vamos deixar isso bem claro. A Escritura deixa isso claro para nós. Jesus mesmo, no seu discurso de despedida, ele fala em João 16:33, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o quê? Aflições, tribulações, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Existem aflições rápidas, mas existem aflições duradouras. Existem aflições que você vai ter que enfrentar durante anos na sua vida. Precisamos compreender que assim é esse mundo. Precisamos trazer sempre isso à memória. Ou seja, a maldição e as maldições. É interessante como isso é muitas vezes visto de forma equivocada pelos crentes, ou até mesmo por uma cultura, muitas vezes pentecostal, neopentecostal, de que não existe maldição que afete os crentes, vamos dizer assim. Que é isso, pastor? Cristo não tomou sobre si, levou sobre si a maldição? Sim, claro, nós não estamos dizendo que isso não aconteça. Mas, por exemplo, a terra ainda produz cardos e abrolhos. É com fadiga que nós obtemos o pão da terra. Isso está estabelecido. A redenção não elimina isso. Claro que traz uma nova perspectiva, eu agora trabalho para Cristo, atenua. Os problemas conjugais estão estabelecidos também ali na maldição do Éden. Teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Então a tensão no casamento haveria de permanecer, mas a graça haveria de prevalecer. Por isso nós estamos sempre buscando graça sobre graça para lidarmos com um mundo que ainda se encontra sob maldição. Adoecemos. É tão ilógico, aquela questão de que o crente não tem que aceitar a doença, que ele vai rejeitar porque Jesus levou todas as enfermidades, Outro versículo distorcido, não tenho tempo aqui para explicar, mas embora você consiga, pela bondade de Deus, ser curado de muitas doenças de forma mediada ou imediata, ou seja, Deus usando instrumentos humanos ou Ele mesmo agindo, mas vai chegar um momento quando a doença vai ceifar a nossa vida. E isso faz parte do cabedal de sofrimentos do lado de cada eternidade. Nós não podemos negar isso. Claro que quando pensamos na redenção de Cristo tirar de sobre nós a morte, como está escrito em Gálatas 3, é que a morte para nós não é sinônimo de estarmos perdidos, mas adentramos a presença de Deus. De que as nossas enfermidades nos ensinam, o salmista vai dizer, foi bom ter sido aflito. Ele aprende, Deus então usa esse contexto caído para o progresso da nossa fé. Mas o fato é que precisamos entender que estamos num mundo que sofre com a maldição e com maldições que são inerentes ao pecado. As forças do mal estão em operação no mundo em que nós vivemos. Claro que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo.
Porém, isso não significa a ausência nem a anulação dos males inerentes a essa era. Então, a gente tem que entender isso. Então, o salmista diz, a minha alma desfalece minha alma, eu estou... talvez, não sei, se ele fosse cearense, eu estou mais fraco assim, que caldo de bila. Está ruim demais. Spurgeon, interessante, no seu comentário desse salmo, ele destaca que aqui o salmista se encontra no auge do sofrimento. Que aqui temos a meia-noite do salmo. Interessante isso, né? Spurgeon fala disso e eu lembro dos puritanos quando eles destacam a noite da alma. Momentos de escuridão, de densas trevas, lúgubres trevas que acometem a vida do cristão. Por essa razão, irmãos, é importante compreendermos que muitas vezes nos encontraremos assim. Eu demorei para entender isso e ainda dou trabalho quanto a isso, ao Senhor. Porque nós não conseguimos entender que isso caracteriza a caminhada do fiel. A teologia da prosperidade, ou um triunfalismo, vamos dizer assim, na fé, muitas vezes nos faz pensar que se estamos caminhando com Deus, é para sempre tudo estar bem. De quem sabe nós vivemos num mundo de encantado, a gente acordar, cantar, os passarinhos ajudar a limpar a casa, né? Os ratos enxugando a louça, né? Mas a gente achar que tudo vai ficar bem. E não é assim. Não era para ser assim, mas é assim o mundo. Ou seja, difícil. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é sinônimo de nossa infidelidade. A primeira coisa que a gente pensa é assim, eu fiz alguma coisa. Só pode ser. O ímpio vai dizer assim, meu Deus, que pedra foi que eu joguei na cruz, né? Já ouviram esse ditado aí, né? Parece que eu joguei pedra na cruz, já ouviram isso, né? E nós, como crentes, já pensamos assim, mas isso aqui é porque foi alguma coisa, Deus está me castigando por alguma coisa. Ou nós associamos o sofrimento ao abandono de Deus. Deus não está comigo. A primeira coisa que a gente pensa é isso. Se isso fosse verdade, então Deus em nenhum momento estava com o seu santo filho, porque não houve quem sofresse mais do que ele. Não houve quem sofreu mais do que Cristo aqui nesse mundo, porque ele era sem pecado. Claro que tais sofrimentos são sim usados por Deus como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando você diz assim, quem sabe Deus está aqui trabalhando um pecado em mim, pode ser, mas isso não é sinônimo de que, consequentemente, eu pequei, sofri, porque se assim fosse, nós estaríamos constantemente na UTI. Se todo pecado meu, Deus me tratasse consoante o meu pecado, pode ter certeza que o estado terminal caracterizaria a minha existência. Não é verdade? É por isso que a Escritura diz que Deus não nos trata consoante os nossos pecados. Por isso que a Escritura diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas o versículo 71 do próprio Salmo, veja no contexto imediato, ele diz, foi bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então ele aprende não só a verticalizar, mas a compreender a pedagogia do Espírito de Deus mediante as dores e agruras que nós enfrentamos aqui. Em outros momentos, sim. Eu creio também que, por outro lado, todos nós estamos constantemente sob disciplina do Senhor. E isso não é sinônimo de desagrado de Deus, porque se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois o quê? Bastardos. Deus disciplina o filho a quem ama. Hebreus 12 nos ensina. E claro, como nós falamos aqui brevemente, podemos considerar que os males, em sua realidade inevitável, são também características inevitáveis da decrepitude dos nossos corpos, bem como das limitações da nossa vida. Eu vou observando isso. Às vezes eu brinco com os irmãos, olha, irmão, depois dos 30, antes dos 30, eu não sentia nada, né? Depois dos 30, tudo pinta. Eu falo para os irmãos, às vezes, quando eu estou conversando. E depois dos 40, ninguém mais aguenta. Passo por alguma enfermidade, os irmãos dizem, ei, pastor, 100%, eu nunca mais. 100%, nem quando eu nasci, né?
A gente já nasce pecador, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas vamos dizer que estava ali pelo menos, sei lá, uns 90%, estava bonzinho, né? Pensando em questão física, né? Que a alma estava terrível, né? O fato é que todas essas realidades podem nos abater. E nos abatem. O que nós precisamos aprender é a recorrermos ao Senhor em todas elas. 2 Timóteo, abre comigo, veja, Paulo diz algo muito bom aqui para nós nesse contexto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, veja, está escrito assim. 2 Timóteo 3. Verso de número 10. Paulo diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Irmãos, eu, na minha sequência aqui, eu não sou inspirado, né? Paulo estava aqui nesse momento, claro, conduzido. Eu diria que as minhas vitórias, as minhas bênçãos. Por quê? Porque o que antecede é que uma vida, vamos dizer assim, exemplar. Paulo se apresenta para Timóteo como um padrão que, de fato, Deus o havia feito. Ele diz em outro texto, escrevendo aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz: tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Na sequência vem o quê? As minhas perseguições e os meus sofrimentos. O plural é intencional. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Por que Paulo situa Antioquia, Icônio e Listra? Porque tem sofrimento e perseguição que são marcantes, locais, data. Tem sofrimento que marca a sua alma para sempre. Antioquia, Icônio e Listra. Lembra, Paulo foi apedrejado. Lembra, foi dado como morto. Ele nunca esqueceu isso. Que sofrimentos, que perseguições. Meu Deus, você vai lembrar assim na sua vida também. Isso não é trauma, não. É bom. É bom para saber a experiência com Deus. E ele diz: que variadas perseguições tenho suportado. Mas o que ele diz? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. A luta que você vai estar passando, vai passar, irmãos. O sofrimento que você está passando, vai passar. A perseguição que você está sofrendo, vai passar. Porque tem que vir outras. Você vai ter vitória, mais vitória, para sofrer mais e aprender mais. Variadas perseguições você enfrentará no decorrer da sua caminhada cristã. Coisas as quais você nunca pensou. Hoje eu passo luta e aflição que eu considerava assim, entendo, irmãos, pueril. E são tão grandes para mim hoje. Eu acho interessante isso. Algumas questões, alguns debates na minha alma que eu observava alguns irmãos no princípio da caminhada, da compreensão das doutrinas da graça, que eu dizia: mas isso é tão simples e tudo. Hoje me vem de uma forma tão grande que eu digo: meu Deus, como a gente precisa ser experimentado em todas as coisas. O versículo 81 do Salmo 119, aqui o salmista desfalece por oposição. Você vai ver que ele vai dizer aqui que as pessoas estão perseguindo ele, soberbos abrem covas para realmente o matar. Ele fica dizendo: Senhor, tem aqui um versículo que ele pergunta, né? Quando haverás de me consolar? Ele chega a fazer duas perguntas no verso 84. Quanto vem a ser os dias do teu servo? Ou seja, será que eu já vou morrer? Não me fará justiça contra os que me perseguem? Ele, claro, em enfraquecimento decorrente desses males, ele não esmurece ao ponto de deixar de orar. Pelo contrário, ele verticaliza, ele se volta para o Senhor em oração. Então nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender, irmãos, a gemer diante do Senhor. Nós precisamos aprender a enxergar tudo de uma perspectiva bíblica. Precisamos aprender a sofrer como cristãos. A questão não é se você vai sofrer, é como você está sofrendo. Sofrer você vai. Sofrer, todos os homens irão sofrer. Muitas foram e muitas serão as nossas aflições. Mas em todas elas, o Senhor está conosco. É isso que eu acho interessante. Ele leva para o Senhor, porque ele sabe que ele não pode viver. Vai sofrer, vai fazer o quê? Vai deixar o Senhor agora? Na hora que está sofrendo, na hora que a situação complicou, é a hora de deixar o Senhor. Pelo contrário, é a hora de se voltar para o Senhor.
Nunca sofremos, irmãos, sem propósito. Precisamos crescer e identificar as transformações necessárias em nossas vidas mediante o ardor das aflições. Muitas vezes eu pondero, na hora que estou sofrendo determinada coisa, isso aqui é arrogância nessa área, é soberba nessa área, é vaidade nessa área, é impureza nessa área, eu preciso ser transformado nessa área. Eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo. Parece que quando o calor aumenta, aí começa a queimar as escórias, a gente começa a identificar o odor dos pecados. Em breve passará, irmãos, em breve findará. Mas o que permanecerá para sempre é o fato de que nós estaremos com o Senhor, que sabe o que é padecer. Salmo 119, versículo 81, veja que ele sofre, mas ele não sofre sem esperança. Ele diz, desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Ele tem esperança, ele espera na salvação. O problema não é sofrer, mas sofrer sem esperança. Aí é terrível. É ruim demais isso aí. Vez por outra a gente passa por isso. Por mais dolorosas que forem as circunstâncias, nós, como salmistas, devemos aprender a verticalizar mais uma vez a situação, para que o sofrimento não venha tolher nossa esperança. Que o sofrimento virá. Nós não podemos aceitar que o mesmo venha tolher nossa esperança. Não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, não. Ele já havia experimentado a salvação de Deus em sua vida. Ele já havia experimentado a salvação de Deus em muitos contextos em sua vida. Sabia, então, que Deus é Salvador. Por isso que ele diz, desfalece minha alma aguardando a tua salvação. É da natureza divina ser Salvador, irmãos. Deus tem prazer em salvar. Clame a Ele por socorro, diga, salva-me, Senhor. Ele vai dizer, eis-me aqui. Jonas 2,9 diz, ao Senhor pertence o quê? A salvação. Você não se encontra em um contexto no qual o seu Salvador não possa lhe salvar. De maneira nenhuma. Veja Romanos capítulo 5, eu gosto desse texto e trago sempre à memória quando penso em mim, nos meus pecados, nos meus sofrimentos. E muitas vezes chego a dizer assim, não, acabou, não tem como, eu sou ruim demais, eu sou pecador demais, eu sou ingrato demais, eu estou sofrendo isso, mas também é porque miserável eu sou como pecador. Mas eu trago à memória esse texto que Paulo fala em Romanos 5, 8 e 9, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Paulo está dizendo assim, ele me salvou quando eu nem me importava com ele. Agora veja aqui o versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Mas peraí, ele não já me salvou? O que Paulo diz? Seremos salvos. Eu creio que é uma perspectiva que nós também não trazemos muito à memória na salvação em nossa vida. Que nós, deixa eu observar aqui um texto com essa afirmação, que nós fomos salvos. Estado de perdição, Cristo nos encontrou, mas nós precisamos de salvação constante. E seremos salvos da ira, quando o Cordeiro se manifestar com a sua ira, tomando vingança sobre o pecado daqueles que não lhe obedecem, não lhe obedeceram. Nós então seremos poupados da ira do Cordeiro. Por isso que Paulo diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Veja o Salmo 130, um pouco mais à frente, aí, você está no Salmo 119. Nós estamos aqui às quartas-feiras, considerando os cânticos de romagem, e olha o que diz o Salmo 130. Que beleza de salmo, principalmente porque ele parte desse contexto de escuridão para a esperança. Ele diz no cântico de romagem, das profundezas clamo a ti. Profundeza não cala a voz de um coração regenerado. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Exatamente, que Paulo está dizendo lá em Romanos.
Tu não observa iniquidade, porque se tu for abençoar alguém só pela sua justiça ou retidão, tu nunca abençoará ninguém. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja o versículo 5. Aguardo o Senhor. A minha alma, o que está escrito? O aguarda. Ele diz, eu espero na sua palavra. Então, é muito importante nós entendermos isso, o próprio Evangelho. Quando nós destacamos ali o que Paulo disse, que o Evangelho de Deus é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que nos foi anunciado. Esse é o Evangelho que Paulo quer compartilhar com os crentes em Roma, dando e recebendo, porque ele sabia que esse era o poder disponível para a salvação. Salvação dele, Paulo também. Veja 1 Coríntios capítulo 15, para os irmãos entenderem a importância de nós dizermos, salva-me, Senhor. Eu lembro que certa feita eu estava pregando em outra igreja, pastoreei, e o irmão veio me perguntar, mas pastor, a gente não já foi salvo? Sim, fomos salvos da condenação, mas temos que entender que a salvação também, ela se desenvolve em nossa vida. Esse aspecto, vamos dizer assim, do processo, do desenvolvimento da salvação. O próprio Paulo vai dizer em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Veja 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, irmãos, venham lembrar-vos ao evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também fostes salvos. Está assim aí? Está como? Por ele também o quê? Sois salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, o que caracteriza que eu fui salvo é que eu continuo experimentando o quê? Salvação. Salvador é meu Salvador. É por isso que todo crente precisa do Evangelho. Precisamos entender essa necessidade diária e constante do Evangelho que nos salva. Por isso que o salmista diz, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Você precisa do Evangelho hoje, tanto quando creu nele a primeira vez. É por isso que não tem essa questão, entende, irmão, assim, de culto ser só evangelístico, como se os crentes precisassem dar licença para uma mensagem de salvação a qual eles não precisam mais. Não é muito comum isso nas igrejas, né? Eu lembro que, pessoal assim, olha, de quarta-feira é doutrina, mas de domingo é de salvação. Ora, se domingo é dia de salvação, eu quero ser o primeiro a estar lá. Não, você já foi salvo, mas eu preciso ser ainda salvo. Eu preciso continuar experimentando essa salvação, o poder dessa salvação, que se consumará na minha vida, me livrando da ira do Cordeiro, me salvando do dia da ira. Nele, no Evangelho, está a nossa salvação. Nós precisamos, em sofrimento, lembrar do nosso Deus Salvador. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Espera, pois, no Senhor. Para concluir, veja o versículo 81, ele diz, desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém, espero na tua palavra. Isso quer dizer que o contraste aqui é que o que naturalmente ocorre em nosso contexto de aflição é que nós nos afastamos da palavra. Não é? É só comigo que acontece isso? A primeira coisa que vem quando a gente está sofrendo, vem um desânimo, aí vem um fastio, não é? Vou ler não. Não adianta. Pequei de novo. Falei de novo a bobagem que eu não tinha que falar. Novamente entristeci o Senhor. Novamente murmurei. Eles não tem isso, irmãos. A única realidade que vai nos manter ancorados, firmes, mesmo no momento de tempestade, mesmo no momento em que a alma esteja em profunda aflição, é a palavra de Deus. A certeza do salmista se pauta unicamente na palavra de Deus. Ele sabia, né, que o Senhor é fiel, como ele fala a Jeremias, capítulo 1, versículo 12, viste bem, né, a visão que o Senhor dá a Jeremias, pois velo sobre a minha palavra para a cumprir. As circunstâncias do salmista eram sim complexas. Ele poderia se valer da sua influência política, da sua força bélica, das suas riquezas, ou qualquer outra coisa, porém ele espera na palavra de Deus. Palavra de Deus.
eu lembro, muitas lutas a gente passa, mas eu lembro na semana passada, sem ser semana, né? Passou agora a semana, estamos no primeiro dia da semana, mas considerando o domingo 14, né? Assim, para trás mente, né? Me encontrava em densas trevas, minha alma, eu estava assim. E chega um momento para mim que eu disse, meu Deus, e pense isso, eu falo isso para minha esposa, pense nessa realidade de tristezas, de lutas, e eu tenho que me colocar ali diante da igreja e pregar. Eu disse, meu Deus, eu vontade de sumir, de morrer, de acabar a minha existência. Ah, se eu pudesse apertar um botão. Cadê o pastor André? Foi-se. Para onde? Só Deus sabe. Ele levou para si. Desacreditado de tudo, sofrendo com as dores da alma e tudo. Chega o semblante, cai, não conseguindo conviver em casa, me fechando em mim mesmo. E aí eu peguei, é sempre assim, né? A gente abre a Bíblia, lê um versículo, irmão, chega, vai lavando assim. De novo, né? O Senhor me pegou de novo. Tá certo, vamos de novo, Senhor, então. Essa semana, vamos nós. Triste, arrasada, e lê o texto, desfalece minha alma, ou qualquer outro versículo. Eu disse, não posso ficar longe de Ti, não posso ficar distante de Ti. Jesus fala, a Escritura não pode falhar, em João 10,35, e de fato ela não falha. Por isso que Paulo, quando escreve a Tito, diz, o Deus eterno que não pode mentir, sua palavra é a verdade e continua nos limpando e nos santificando. As promessas de Deus que se encontram na palavra, que o salmista diz, espera na tua palavra, são o fôlego da alma. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, veja, nossa última referência, versículo 5, Paulo fala, né, que nós somos justificados pela fé, um indicativo da fé, né, já é um fato isso. E ele diz assim, no versículo 5, ora, a esperança não confunde. Não é assim? Você vai sofrer, você vai passar por lutas, seja no seu casamento, seja na sua criação, dos seus filhos, seja com seus pais, seja no seu trabalho, seja na igreja, que você vai ficar. Eu lembro do irmão que ele dizia assim, eu estou perturbado. O irmão chegava para mim, estou perturbado. Eu disse, pronto, eu já me senti assim, aliás, parece que o juiz vai virar. A Bíblia fala que a opressão faz enlouquecer até o sábio, né? O justo, ele fica... Mas aí o que acontece? A esperança não confunde. A palavra vem e lhe traz sobriedade novamente. A esperança lhe traz saneamento mental. Não é? Aí você, raia a luz, brilha a palavra, as trevas são dissipadas. Precisamos confiar na palavra, precisamos confiar nas promessas, precisamos esperar por sua palavra, pois Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Irmãos, concluindo, todos nós sofremos do lado de cada eternidade. O que nós precisamos é verticalizar nossa experiência com o sofrimento, na esperança da vida eterna, conforme prometido em sua palavra. Então, sofra confiando no Salvador, que vai lhe fortalecer na sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Perdoa os momentos em que nós, ó Pai, nos desesperamos e nos ajuda a caminharmos na tua luz, com certeza de que a tua palavra nunca falhará. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e aqueles que ainda não experimentaram a salvação na sua vida possam experimentar hoje, e os que já experimentaram, nós experimentamos, que ela continue sendo o deleite da nossa vida, salvos em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém.